No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos debater sobre o ensino à distância. É uma modalidade um pouco diferente, menos comum, mas cada vez mais ela ocupa espaço e ela está à disposição, democratizando a educação. Algo que é muito importante num país como o nosso, que é muito grande e ainda tem muitos locais distantes, onde até, por exemplo, o ensino superior tem dificuldade de chegar como precisa, como é necessário. Junto conosco também, Serrano Freire, que é professor especializado em programação neurolinguística. Ele é palestrante e escritor na área de educação. Serrano, que é o nome de guerra, bem-vindo, muito bom tê-la aqui. Obrigado pela oportunidade. Né? Enfim, e depois veio o DVD e agora basicamente é online, é isso mesmo? Bem antes disso, até o Marcelo colocou bem, até para descontrair, nas revistas vinha curso de detetive por correspondência. E era tradicional, muita gente fazia aquele curso. Isso. Ou seja, a necessidade de se apossar de novos conhecimentos é comum a toda a humanidade em qualquer estágio. E a internet facilitou isso de uma forma extraordinária. E a competitividade que se apresenta em todos os níveis profissionais está estimulando que jovens e pessoas de outras idades tenham a possibilidade de ingressar nesse mundo do conhecimento também. Com certeza. É uma sala de aula, uma sala de reunião. Semipresenciais, porque se é a distância é semipresencial. Quer dizer, eventualmente há um encontro semanal, quinzenal, mensal. Mas, por exemplo, em vez de ele assistir aquela aula sozinho, ele pode estar assistindo junto com um grupo de conferência, por canal. Sozinho no computador. Para tirar dúvidas. Isso. Mas ele tem, digamos, cada 15 dias ou mensalmente, uma manhã, um sábado de manhã, uma noite. Um momento de encontro com um orientador, um professor orientador, né? Existem alguns detalhes, Rebeca, que você permite que a gente precisa considerar. Primeiro, na abertura você fez referência ao crescimento, especialmente nos últimos 5 anos dessa modalidade de ensino. E se nós fizermos um levantamento de qual é o profissional, qual é o estudante, qual é a pessoa que está interessada nisso, nós vamos chegar a algumas conclusões interessantes. Primeiro, nós temos uma necessidade de motivação. As pessoas precisam se sentir motivadas a esse tipo de trabalho, até porque exige muita disciplina, exige querer de verdade, exige desejar aquilo ali. E fica que isso... Serrano, deixa eu voltar contigo só porque a gente te interrompeu, perdão, pastor. Só para fechar o seguinte, então nós temos a questão da motivação, que envolve essa questão toda de disciplina, de desejo, de sonho, de renúncia a outras coisas, né? E existe um outro fator que ajudou muito no crescimento, que é a qualificação das instituições que hoje oferecem esse tipo de modalidade. No início não eram tão sérias. Nós temos, infelizmente, muitos casos. É sobre isso que eu quero falar. Eu gostaria, se me permite, de voltar à boa resposta que o Marcelo colocou, só para acrescentar alguns dados. Na realidade, o processo de aprendizagem... Inclusive, falando o que o senhor estava falando no intervalo do processo mesmo de aprender. O processo de aprendizagem, na minha percepção, ele é igual para qualquer pessoa. Seja para quem faz ensino à distância, ou presencial, ou da escola secundária, é igual. O processo de aprendizagem. E isto requer uma série de comportamentos. Tanto no ensino à distância, que a diferença do ensino à distância, do processo de aprendizagem, é que há um interesse direto do estudante. Ele já maduro, sente necessidade, quer aquilo ali. É diferentemente do ensino secundário ou do ensino fundamental, onde o aluno é levado à escola. Tá ali, às vezes, na marra, como se deu pai e mãe. Então, o processo de aprender é o mesmo para qualquer um. Ele precisa estar num ambiente adequado, ele precisa estudar sentado adequadamente, não largado num sofá, ele precisa não estar com a televisão ligada, ele precisa não estar com outros fatores presenciais que estimulam. Um comportamento mais proativo, né? Exatamente. Ele precisa estar voltado para aquele momento ali, que, de uma forma geral, não sei se os companheiros concordam, não acontece. Eu vivo dentro da educação há muitos anos, e especialmente no ensino fundamental e ensino médio, e verifico que isso não acontece. O aluno estuda sem compromisso de aprender. Ele não percebe, a família não sabe ensinar, os professores também, de uma forma geral, não ensinam. Se o aluno, quando chega em casa, por exemplo, da escola, se ele deve tirar um som de 2 horas ou não. Qual a interferência que isso tem na formação da aprendizagem? E qual é, professora, a O ideal é que o aluno tire no máximo 30 minutos de repouso mental.
e que ele volte imediatamente ao estudo, porque a sala de aula é o momento de perceber, de entender, é em casa. Ele vai, descansa um pouquinho e volta, na revisão é que a coisa vai cair mesmo. Porque se tira aquele sono profundo, o ensino, o aprendizado, a informação, ficou num arquivinho chamado de memória de curto prazo. Depois do sono, boa parte daquilo ali vai embora. E ele não consegue lembrar mais. A família não faz isso porque não sabe. O professor não faz isso porque não sabe. Deixa de... Rebeca, cada vez que um legislador sonha com alguma coisa, ele impõe que eles escolhem... Pela madrugada, é um negócio maluco. Falta mais objetividade, né? Falta. E isso no ensino fundamental e médio está provocando um desinteresse pelo saber. Porque é pela demais. inutilidade da informação que você tem. Isso. Cabeça pra cima. Por essas razões todas que o Luiz muito bem colocou, eu acho que, lamentavelmente, nós ainda vamos navegar por uma teorização da educação por um bom tempo no Brasil, porque depende de uma série de mecanismos, de Mas eu não paro de falar aqui. Quem assiste meu programa sabe disso. Lamentavelmente. Se você pegar, por exemplo, o ensino fundamental e o ensino médio, 70% do que é ensinado nas escolas não tem a menor utilidade na vida de ninguém. Ou seja, não há uma objetividade da educação. Mas você mudar isso, infelizmente, não pode mudar de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Aí vem todo esse jogo de interesses, vaidades, enfim. E o Brasil é um país continental, né? Quando ele busca o resultado, a palavra-chave é efetivo. Ele trabalha perfeitamente essa relação de custo-benefício. Em que prazo eu vou ter o resultado que eu quero? Por que eu preciso investir nisso? É a visão do empresário. O aluno tem que ser motivado a aprender. O que rege a nossa vida são duas coisas importantíssimas: crenças e motivação. Se você tem uma crença positiva, você vai a qualquer lugar, você realiza qualquer sonho. Se a sua crença é muito limitante, você não sai do lugar, mesmo com tudo à sua volta. Todos os recursos. Se você tem uma motivação para a vida, você é capaz de enfrentar qualquer desafio. Se não tem, todos os pequenos desafios são... Bem como os contatos dos nossos convidados, a quem eu quero agradecer já nesse momento. Inclusive, se você não pegou o contato, pode entrar no nosso site, que lá você vai encontrar também. E normalmente essas pessoas, me perdoe, normalmente essas pessoas, por isso que interessa tanto ao mercado, têm outras formações também. Elas procuraram esse caminho para agregar novos conhecimentos. Exatamente.